Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de março. Meu Deus, eu li muito em março, então vamos lá, vamos começar logo. Vamos falar dos livros que eu tenho aqui? Não, vamos começar dos audiobooks, livros que eu não tenho. Então tá, primeiramente, eu li Thank You for Listening, que aqui no Brasil foi traduzido como A Voz do Coração, que é da Julie Wheeland. E assim, eu sou uma pessoa muito, muito fã de audiobooks. Eu ouço audiobooks, assim, com muita frequência, já faz alguns anos. E eu gosto muito da Julie Wheeland. Ela é uma autora que ela, na verdade, começou como uma atriz narradora de audiobooks. Tipo assim, ela era uma atriz, depois ela começou a narrar audiobooks, e daí dizem que, pelo que entendi, a terminologia mesmo certa pra narradores de audiobook são atores, né? Eles são atores, enfim. E daí ela escreveu esse livro, que é um romance sobre narradores de audiobook. Ai, eu adorei! Eu achei super fofo. Eu acho, assim, que ela tem muito conhecimento na área, né? Óbvio. Tanto como a experiência dela de atriz, como a experiência dela de autora, né? Narradora de audiobooks. Aqui a nossa personagem principal nesse livro, ela sofreu um acidente. Então, ela era uma modelo, atriz, e daí ela sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz gigante no rosto e tal. Então, fala muito sobre isso, fala muito sobre a questão de beleza física e tal. É lindo, é um romancinho assim super fofinho, eu adorei ter lido. Daí depois ouvi também After I Do, que ficou depois do Sim, que é da Taylor Jenkins Reid, porque como muitas de vocês, eu também estava assistindo a série de Daisy Jones and the Six, e assim, prefiro muito mais o livro, porém, eu fiquei assim muito afim de reler assim alguns livros da Taylor, só que eu não tava afim de reler nenhum delas que eu já tinha lido. Então eu falei, então vou ler, na verdade, vou pegar uma coisa diferente. E daí ela tem, além desses livros que ela fez, que é como se fosse biografias de pessoas famosas que não existem, ela tem uns livros de romance, assim, contemporâneos. E daí eu comecei a ouvir essa lista, né? Eu já tinha ouvido alguns deles há uns anos atrás, mas eu tô a fim de reouvir, porque algumas histórias eu já acabo confundindo uma com a outra. E daí, assim, depois do Sim é um livro, assim, bem clichêzão de romance, que fala sobre um casal, que eles estão juntos há 10 anos, e eles estão, assim, pra se divorciar, eles não são mais felizes juntos e tal, e eles vêm como uma alternativa dar uma pausa. Por um ano, eles vão se separar, e cada um vai seguir sua vida, eles não vão se ver, eles não podem se comunicar, e fala sobre isso, assim, a gente acompanha, assim, alguns momentos da vida deles quando eles estavam se conhecendo no passado e tal, e o que eles estão vivendo agora. E, assim, é um livro muito sobre reconciliação com quem você é, o que você acredita, assim, é muito uma história sobre pessoas que se perderam no relacionamento, daí elas se encontram e tal. Só que, assim, eu achei meio... sei lá, achei o romance meio batido. Não sei, não me agradou muito. Eu acho que o desenvolvimento não foi tão bom, não sei. Não sei, não curti, prefiro os outros livros da autora. Mas eu tô na minha trilha em busca de ler outros livros da autora, livros antigos dela. Então, vamos ver o que que me aguarda nos próximos livros. Enfim. E daí também eu ouvi esse mês Under the Whispering Door, que é do TJ Klune, que é o mesmo autor do A Casa do Marcerulho. Acho que é isso que fala. Muito fofo. Adorei A Casa do Marcerulho, mas esse daqui, nossa, é um livro muito bonito e fala sobre muito, sim, sobre luto, sobre é um livro assim muito parecido com aquela história clássica do... sabe aquele fantasma do Scrooge de Natal, sabe? Que daí é uma história de um cara, assim, que ele é uma pessoa assim, meio maldosa, ele é meio assim, egocêntrico, meio narcisista, ele tá pouco se lixando pro bem-estar dos outros e tal. Ele, aqui nessa história, ele é um advogado, assim, é bem proeminente, ele tem uns 30 e poucos anos, e dele morre de ataque cardíaco de tanto trabalhar, sabe? E ele é uma pessoa bem ruim, uma pessoa, assim, bem amargurada. E daí, depois da morte, a gente vai acompanhando, assim, sobre o que acontece depois da morte. E a gente vai descobrindo, assim, como que ele se reencontra ali, tipo, como que ele começa a perceber o quanto ele era uma pessoa ruim e como ele vai recompensando as coisas ruins que ele fez no passado. É um livro muito
bonito, fala sobre muitas coisas legais. Adorei o romance também desse livro, eu achei super fofo. E eu gostei bastante da perspectiva sobre o que acontece depois da morte. Aqui é como se fosse assim, se tivesse uma pessoa encarregada em pegar as almas e levar pro bom caminho, sabe? Levar pela passagem da porta, né? Que aqui o título desse livro é Under the Whispering Door, que é por baixo da porta sussurrante. E daí, assim, o que tem atrás dessa porta sussurrante, sabe? Tipo, é pra onde as pessoas, as almas vão, sabe? É muito legal, eu adorei o conceito. Eu acho que T.J. Klune é uma pessoa, assim, muito criativa nos livros, então gostei bastante do desenvolvimento dele. Daí agora vamos pros livros físicos. Em partes físicos, né? Vou falar aqui de alguns livros que eu ouvi em audiobook, mas eu tenho eles em físico. O primeiro foi Só Garotos, da Patti Smith. Eu gostei bastante de ouvir o audiobook, eu acho que quem narra o audiobook é ela, então achei bem especial. Aqui é um livro de memórias da Patti e do Robert Mapplethorne, que fala um pouco sobre o relacionamento dos dois que eram ícones, assim, dos anos 60, 70, nos Estados Unidos. Fala muito sobre esse movimento, né, dos hippies, de movimento das artes irem contra as políticas e tal, e de viver da sua arte e tal. Um livro muito interessante, de novo, uma memória, então muitas pessoas se emocionam bastante com esse livro. Eu admito que eu não conhecia muito essas personalidades que falavam aqui, então eu acho que eu me senti um pouco perdida, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que tem um pouco mais de conhecimento de cultura pop dos anos 70 vão se identificar com algumas coisas que aconteceram aqui. Daí eu ouvi o audiobook dos outros 2 livros dessa série, dessa trilogia antológica da Diane Wynne Jones. O primeiro, que é O Castelo no Ar, e depois A Casa de Muitos Caminhos. Esse daqui sendo o segundo e esse o terceiro, que são livros que acompanham esse livro aqui, que vocês não vão estar conseguindo ver, que é O Castelo Animado. Gostei muito, 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 muito. Esses livros, assim, são mágicos. E não no sentido, assim, de conterem magia, mas, assim, sabe, é aquele livro, assim, que parece que você tá assistindo uma animação da Disney, sabe? É um livro que traz um conforto no coração, é muito gostoso. Eu admito que eu gostei muito mais do terceiro do que do segundo, eu achei o segundo, assim, meio perdido. O segundo vai falar uma história como se fosse do Aladdin, de um menino que ele não gosta muito da vida dele, e ele começa a imaginar como seria a vida dele se ele fosse um príncipe perdido. E até o momento que ele encontra um tapete mágico, que basicamente leva ele para os lugares que ele gostaria de estar, sabe? Tipo, os lugares dos sonhos dele e tal. E daí ele conhece uma princesa. Enfim, muitas aventuras e particularidades. Mas esse daqui eu gostei bastante. Esse daqui vai contar a história da Charmaine, que é uma menina que sabe, muito alheia à realidade, sabe? Ela vive em casa, lendo, vivendo assim como uma dama. Ela não faz muita coisa, ela não sabe muito sobre a realidade do mundo, até o momento que a família dela escolhe ela pra cuidar de um tio que tá muito velhinho. Ele vai sair, ele vai ser tratado por elfos, e daí ela tem que cuidar da casa dele. E a casa dele é mágica, né? A casa de muitos caminhos, e tem basicamente assim, é uma casa que é um labirinto com várias portas que te levam pra vários lugares e várias linhas temporais, e é muito interessante essa magia desse livro, achei bem bacana. E aqui a gente vai reencontrar personagens muito cativantes que a gente encontrou nos outros 2 livros, mas de uma forma assim muito mais familiar. Eu gostei bastante do desenvolvimento de tanto da Charmaine quanto desses personagens que a gente já conhecia, porque aqui a gente encontra o casal principal do Castelo Animado. E assim, já passou o quê? Uns 5, 6 anos desde Castelo Animado? Então aqui eles já estão assim há muito tempo juntos, aqui a gente vê algumas questões de relacionamento e é muito fofo. Eu admito que deu uma aquecida no meu coração e eu gostei bastante, de verdade, desses livros. E eu achei que a narração foi sensacional, porque a narradora, assim, ela era muito expressiva, a narradora dos audiobooks. E daí a Charmaine falava, assim, indignada, e a narradora tava indignada. E é muito legal, é esse tipo de audiobook que eu gosto, sabe? Tipo, que te deixa extremamente imersivo da história. Enfim, daí eu li um livro que não está comigo agora, porque emprestei pra uma amiga, que é A Solitária. É um livro nacional
que a gente leu pro clube de leitura que eu participo. E a discussão foi semana passada, foi bem legal, gostei bastante das coisas que as pessoas falaram. Mas basicamente é um livro que fala, tem duas perspectivas principais, né? Que é a da Mabel e da Eliane, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da mãe da Mabel. Mas basicamente assim, Mabel e a sua mãe, elas viveram muito tempo na casa de um casal ricão, assim, uma cobertura de um casal ricão. E só que como serviçais deles, tipo assim, vivendo como empregadas, no quartinho de empregadas. E é um livro que fala muito sobre as delimitações de estar nessa posição, como caber nesse lugar. E não só um lugar físico, tem muita questão sobre o lugar físico, mas também um lugar emocional de estar nessa posição de pessoa que serve o outro. E como muitas vezes não é valorizado, e como muitas vezes é só subjugado, sabe? Muito interessante, gostei muito, eu devorei esse livro em um dia. Eu acho que é um livro que fala tanto sobre a realidade de tantas coisas aqui do Brasil, sabe? É tão interessante que a gente normalmente consome, né, uma literatura contemporânea dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países, mas quando a gente consome uma literatura contemporânea aqui do Brasil, eu acho que ela é muito mais pessoal, ela fala muito com a gente. Você com certeza conhece alguém como as duas, que viveu uma realidade parecida com as duas. Então é muito devastador, sabe? É um livro que também foi escrito, acho que ele foi publicado ano passado, mas ele foi escrito durante a pandemia. Então tem muitas questões também, no final do livro já aparecem umas questões mais relacionadas à pandemia, aparecem questões mais relacionadas também a alguns acontecimentos mais recentes da nossa história que falam bastante sobre esse lugar também. É um livro muito bonito e eu quero fazer uma resenha no meu Instagram sobre ele, sobre todos os livros, né, que a gente tá lendo no clube, então fiquem atentos por lá. Então tá, vamos lá pros outros livros, porque, cara, eu li bastante. Um outro audiobook que eu esqueci de falar pra vocês que eu ouvi foi Uma Tocha na Escuridão, que é o livro 2 de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu tecnicamente terminei ele em abril, mas eu tô considerando março, tá? Porque faltou, tipo assim, 2 horas em abril, sabe? Tipo, é como se eu tivesse lido tudo isso aqui em março e isso aqui em abril. Foi literalmente a última parte que eu li em abril. Então, tá, minhas regras. Mas assim, bom, o que eu posso falar? Esse aqui é o segundo livro de uma série e vou falar um pouco mais sobre Uma Chama Entre as Cinzas, né? Aqui a gente acompanha, assim, perspectivas de pessoas de diferentes lugares, de diferentes pontos de fala desse lugar. Então, assim, era como se fosse... Não é Império Romano, tá, gente? Mas é uma analogia. É como se fosse, assim, tivesse o Império Romano que vai lá, escraviza um povo e utiliza das suas fontes, seus minérios, das suas riquezas para construir, para aumentar seu império. E daí essas pessoas que estão escravizadas, elas têm a sua cultura suprimida e tal. E vai falar muito sobre isso. O primeiro livro. O desenvolvimento do segundo livro foi bem interessante. Só que assim, eu tenho um problema muito sério com esses livros dessa autora, porque assim, eu esqueço muito fácil sobre o que aconteceu nos livros dela. Eu gosto quando eu tô lendo, mas eu esqueço. Então, eu não sei. Tô meio assim, pensativa sobre como que vai ser continuar com essa série. Eu quero continuar, mas ela, ao mesmo tempo, ela não me deixa assim muito... Não me deixa muito motivada, sabe? Pra continuar. Enfim, gostei bastante do desenvolvimento de alguns personagens. Teve alguns personagens aqui... Eu não gosto muito da personagem principal, mas eu gosto bastante da Helene. Então, que interessante o ponto de vista dela. Mas, enfim, tá lido, quero continuar com a série, não sei quando que eu vou pegar o próximo, eu acho que eu não vou pegar agora no mês de abril, mas tá aí. Daí, no decorrer, assim, de uma semana que eu fiquei doente, porque eu fiquei doente, o quê? 3 semanas em março? Mas em uma dessas 3 semanas, eu li vários livros, e o primeiro deles, não foi o primeiro deles, mas um deles que eu terminei foi A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros. É um livro muito interessante que vai falar a história de uma menina que ela se muda para essa Rua Mango. É uma rua bem habitada por uma população latina, assim, uma população mais segregada. E fala sobre a experiência dela crescendo ali, sobre questões de preconceito, até preconceitos que ela mesma perpetua. E é muito interessante,
são como se fossem vários contos, sabe? São pequenos contos da vida dela. Então a gente vai acompanhando enquanto ela cresce, mas assim, são flashes, assim. É muito interessante, gostei bastante da forma como a autora escreve. Eu achei a escrita super fluida e muito bonita. Daí eu também terminei a Canção de Ninar. Gente, que livro! Que livro! Esse aqui é um livro que vai falar a história de uma família parisiense que decide contratar uma babá para que a mãe possa voltar ao mercado de trabalho. Uma realidade muito comum. Porém, a gente começa esse livro sabendo que as crianças morreram e a babá que matou. Então, assim, o que aconteceu nesse meio tempo? Então, o primeiro capítulo, como se fosse o prólogo, já é isso, já é a mãe descobrindo o corpo das crianças. E daí a gente volta até o momento, assim, que eles decidem contratar a babá e tal, e a gente vai vendo como essa história vai se desenrolando. E assim, sabe, você fica fissurado na história. Acho que justamente porque você sabe as consequências, você fica assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Muito, muito bom, muito bom. Me prendi bastante. Eu sou uma pessoa, assim, muito pra suspenses, mistérios, thrillers, assim, esses livros, assim, um pouco mais thriller psicológico. Eu normalmente não gosto muito, porque eu acho que é muito repetitivo, mas esse aqui eu achei, assim, bem inusitado, gostei do desenvolvimento dele e gostei da forma como a autora pegou informações, pegou momentos da história desses personagens pra, sabe, dar atenção, sabe, maior. Muito, muito bom. Daí eu resolvi assim, tava meio mal, né? Precisava de alguma coisa pra dar uma motivada. E eu reli Jogos Vorazes, que é o meu livro favorito da minha vida toda. E ele, infelizmente, está caindo aos pedaços. Tipo, eu não sei fazer. Eu não sei o que fazer. Mas então, Jogos Vorazes é um livro que vai falar, um livro distópico, que vai falar a história da Katniss Everdeen, que vive em uma sociedade como se fosse os Estados Unidos, só que depois de uma terceira guerra, depois de vários desastres naturais, eles reestruturaram o governo e daí dividiram o país em distritos, então são 13 distritos, e a capital. Daí teve uma revolta e o 13º distrito foi aniquilado. Então, todos os distritos se revoltaram contra a capital, só que a capital venceu. E daí, como uma forma de punição por terem se revoltado, a capital todos os anos faz os Jogos Vorazes. O que é? É pegar as crianças desses distritos, pessoas entre 12 e 18 anos, e fazerem eles lutarem até a morte. Basicamente isso. Então, é muito interessante que a gente tá na 74ª edição dos Jogos Vorazes, então muitas coisas já aconteceram, assim, tem uma questão histórica, política bem interessante aqui. E, sou apaixonada por esse livro, de verdade. Eu não sei, assim, o que falar desse livro que não seja elogios. Eu sou apaixonada. Daí, li o famigerado, o mais esperado, Pessoas Normais, da Sally Rooney. O que dizer sobre esse livro que me traumatizou tanto? Mas assim, meu Deus, eu não consegui largar. Pra vocês terem uma noção, eu li isso daqui, ó, em questão de horas. Horas. E daí, isso daqui, eu demorei 3 dias pra ler. Eu não queria chegar ao final, porque eu tinha medo do que eu ia encontrar no final. Mas muito bom, gostei bastante da forma como ela desenvolveu os personagens, porque aqui a gente acompanha a Marianne e o Connell, que são estudantes aqui de uma cidadezinha da Irlanda, e eles vivem vidas paralelas, assim, eles estudam na mesma escola, mas eles vivem umas vidas completamente diferentes. O Conan, ele é popular, ele é jogador de futebol, e ele é o filho da empregada da Marianne, que é uma menina excluída, todo mundo faz bullying com ela, ninguém gosta dela. E aqui a gente vai ver, acompanhando, assim, o relacionamento dos dois, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo questões do passado de cada um deles. É um livro muito intenso e muito difícil de ler em alguns momentos, mas assim, é extremamente envolvente. Você fica se questionando muito sobre como que essa história vai dar seguimento, sabe? Como que eles vão continuar? Eles vão encontrar um momento de tranquilidade, paz no coração? É um livro, assim, que mexe muito com a gente, porque tem muitas questões que muitas pessoas se identificam, sabe? Que vai ter a questão de
relacionamentos abusivos, de vários tipos de violência. Aqui a gente vai ter questões de abandono, aqui a gente vai ter questões de transtornos alimentares, sabe? E tudo isso em um mundo lá de 2014, 2015. Uma época, assim, pra mim, eu tava na adolescência, aí eu me identifiquei com algumas coisas que aconteceram aqui. E, cara, que livro, sabe? Que livro. Ele é um livro, assim, que você, ao mesmo tempo que você torce para os dois ficarem juntos, você não torce. É um livro que não é sobre o romance dos dois, mas é sim sobre o desenvolvimento dos dois como seres humanos, sabe? E é sobre isso, e é lindo, e eu gostei bastante. Eu quero ler os outros livros da série depois desse. Por fim, o último livro que eu vou falar pra vocês é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Eu não sabia o que esperar desse livro quando eu comecei ele. Eu não sei, eu tinha uma impressão que ele ia ser uma coisa completamente diferente do que foi. Eu sempre fugia de análises sobre esse livro porque eu queria chegar até ele, né, sem saber muita coisa, eu queria chegar crua. E qual foi o meu espanto ao descobrir aqui uma questão de incesto abuso sexual logo no primeiro capítulo, na segunda página. Então, assim, me pegou de surpresa. Eu acho, assim, livro muito pesado, mas extremamente importante. Foi um livro que demorou muito pra eu conseguir ler. Ele é pesado, ele é difícil de engolir. Esse é um livro incômodo, com certeza, porque a gente vê aqui a história de uma personagem que é difícil pra ela sair da situação que ela tá. Ela se vê em várias situações de violência e que pra ela, assim, ela já tá há tanto tempo vivendo com a violência que ela não sabe viver de outra forma e não sabe lutar contra essa violência. Então aqui a gente vai acompanhando essa personagem, descobrindo que existe uma possibilidade de felicidade pra ela, sabe? Ela não é um saco de lixo pra ser jogado, assim. É uma história muito bonita, mas é muito triste, é muito pesado, é muito intenso. Eu acho que é um livro muito importante pra ser lido, eu entendo a dificuldade dele, tipo, de muitas pessoas lerem, porque assim, é um livro que ele vai ser contado por uma história de pelo ponto de vista de uma mulher que teve poucos anos de escola, então assim, é um livro que assim, tem muitos erros de escrita, tem muitos erros de concordância, às vezes fica até a história fica meio embolada porque ela tem uma dificuldade assim com pontuação, mas assim, eu não acredito que isso deveria ser uma barreira, sabe? Muito pesado, eu achei muito importante, eu gostei bastante, foi uma experiência, de fato. Li bastante esse mês, Mas é que é aquela coisa, né, quando eu fiquei, em uma semana, eu acho que eu li a maior parte desses livros, que eu tava bem mal, assim, eu não conseguia fazer muita coisa, então a leitura foi meu refúgio. Mas, enfim, todos os livros que eu citei aqui vão estar com o link da Amazon ali na descrição. Se vocês quiserem comprar por esse link, vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu vou ganhar uma comissãozinha, então é muito importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi assim, eu tentei ser um pouco mais sucinta, porque, né, muitos livros, mas grande parte deles eu falei com mais detalhes no meu último vlog, então eu acho que é muito interessante vocês verem ele, né, porque eu consegui explicar um pouco mais detalhadamente o que eu tava sentindo quando eu tava lendo esses livros. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu tô voltando com as resenhas e eu quero fazer resenha de algum desses livros também por lá. Mas é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!